Gálatas capítulo 1. Versículo 6. Achamos? Sim? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito: se alguém vos prega outro evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Irmãos, o que Paulo está falando aí? O que vocês entenderam? Quem falou? Está falando do evangelho e do outro evangelho. Basicamente é isso. E é interessante que aqui nessa época de Paulo já tinha o outro evangelho. Quando que foi escrito isso daqui? No primeiro século? Há mais de 2000 anos atrás? Irmãos, há mais de 2000 anos atrás já tinha o outro evangelho. E hoje? Muitos outros evangelhos tem por aí? E nós? Que garantia que nós temos que nós estamos no evangelho verdadeiro? Se ali debaixo das barbas de Paulo já tinha um outro evangelho e os discípulos já tinham sido enganados, e nós, irmãos, que garantia que nós temos? Como que nós vamos responder essa pergunta agora? Eu tenho um amigo que trabalha no banco e uma vez eu perguntei para ele como que ele fazia para ele discernir entre a nota verdadeira e a nota falsa. Ele mexe com dinheiro e eu achava que ele estudava, ele mexia, ele examinava todas as notas falsas para ele poder discernir a verdadeira. E ele falou que o treinamento que ele recebeu no banco é justamente o contrário disso que eu achava. Ele examinava a nota verdadeira, porque quando chegar uma falsa na mão dele, ele já sabia qual era, porque ele sabia muito bem como era a verdadeira. E eu creio, irmãos, que é exatamente isso que nós temos que fazer a respeito do evangelho. Nós precisamos examinar com cuidado, profundamente, detalhadamente, o evangelho verdadeiro, porque se passar outro perto de nós, nós já vamos saber que não é o evangelho verdadeiro, não vamos ser enganados. Amém? O que você acha? Eu tenho aprendido, irmãos, que o verdadeiro evangelho, ele é como uma moeda que tem dois lados. De um lado mostra a face de Cristo, sua vida e sua obra. Do outro lado mostra a cruz que nós temos que carregar para seguir esse Cristo.
Por exemplo, se você tem uma moeda na sua mão, de um lado ela tem que ter cara e do outro lado ela tem que ter coroa. Se você recebe uma moeda na mão que de um lado tem cara e você vira do outro lado tem cara, você sabe que essa moeda não é verdadeira. Você não vai conseguir comprar nada com ela. Ou se essa moeda tem coroa e do outro lado tem coroa, você já sabe que essa moeda ela é falsa. Você não vai conseguir comprar nada com ela. Para ser uma moeda verdadeira, de um lado tem que ter cara e do outro lado tem que ter coroa. O evangelho verdadeiro, irmãos, é como uma moeda. De um lado, ele mostra a face de Cristo, sua vida e sua obra. Do outro lado, a cruz que todos nós temos que tomar para seguir esse Cristo. Se você vê um evangelho que mostra a face de Cristo e do outro lado a face de Cristo, esse não é o evangelho. Ou se de um lado mostra a cruz e do outro lado a cruz, esse também não é o evangelho. O evangelho verdadeiro, de um lado mostra a face de Cristo e do outro mostra a cruz que todos nós temos que levar, carregar, para seguir esse Cristo. Eu gosto, irmãos, de olhar para Jesus. Vamos dar uma olhadinha nesse lado aqui da moeda, a face de Cristo. Eu gosto de olhar para Jesus com os olhos de Pedro. Eu fico fazendo aquela leitura de Lucas capítulo 5 e eu viajo naquele texto. Porque ali Pedro tentou pescar a noite inteira, ele não pegou nada. Daqui um pouco Jesus chega ali. Pedro, eu imagino que já tinha uma ideia que Jesus era algum mestre importante em Israel, porque chama ele de mestre, de rabi. Jesus fala para ele jogar a rede no mar. E você imagina, né? Pedro, que era pescador, tinha pescado a noite inteira, não pegou nada. Daqui a pouco vem um carpinteiro. Que eu saiba, o pescador que sou eu, você é carpinteiro. Por que você está querendo me ensinar a pescar, né? Aí ele diz aquela palavra, né? Sobre a tua palavra eu lançarei a rede, né? Eu fico imaginando que ele tenha dito até em voz alta para jogar a responsabilidade em Jesus, né? Porque ele pescou a noite inteira, não pegou nada, ele ia jogar aquela rede de novo, não ia pegar nada outra vez, ia ficar feio para ele. Então eu fico imaginando que Pedro falou: sobre a tua palavra lançarei a rede. Jogou a responsabilidade em Jesus. A hora que ele joga aquela rede e puxa aquela multidão de peixe, ele tem aquela reação que todo ser humano tem quando acontece aquele encontro com Jesus. Eu sou pecador, o Senhor não pode andar comigo, aparta-te daqui, eu sou pecador. Essa é a reação de Pedro. Eu acredito que alguma realidade da vida de Jesus foi comunicada ao coração de Pedro ali pelo Espírito Santo. Ele entendeu alguma coisa da realidade da vida de Jesus que impactou Pedro, e ele ficou constrangido, enxergou seus pecados. Gente como o Senhor não pode andar com gente como eu. E para surpresa de Pedro, Jesus chama ele para andar com Jesus. Pedro, vem após mim, eu vou te fazer um pescador de homem. Pedro larga barco, larga rede, larga tudo. E a partir dali ele começa a viver uma vida de aventura. Você imagina andar todos os dias com Jesus nessa terra. Jesus andava por cima do mar, multiplicava pão, curava os enfermos, expulsava demônio. Aí daqui a pouco vinha aquelas discussões com os fariseus, ele respondia todos os questionamentos dos fariseus. Aí ele conversava com prostituta, ninguém entendia Jesus. E Pedro vendo isso todo dia, né? Você imagina como é que Pedro ia dormir à noite, pensando nas coisas que tinham acontecido no dia.
Como é que a pessoa dorme à noite depois de ver Jesus andando por cima do mar, multiplicando pão? Acho que Pedro no dia seguinte ele acordava e pensava assim, né? Vamos ver qual vai ser a de hoje, né? Era uma aventura. E Pedro, olhando para Jesus ali todo dia, naquele contato com Jesus, aí ele começa a entender quem era ele. E Jesus pergunta: que os homens dizem que eu sou? Ah, é um profeta. E vocês? Ah, tu és um filho de Deus. É o Messias. O Messias chegou, o Messias vai reinar. E o reino chegou e ele vai governar. Então o negócio começou a ficar bom. O Pedro, o Tiago e o João jogaram a conversa para cima da mãe, para falar assim: Jesus, põe o meu filho do lado direito e do lado esquerdo no teu reino, que a gente quer pegar um pedaço grande desse bolo aí. Ele é o Messias, ele chegou para reinar. Daqui um pouco a conversa de Jesus muda completamente. Ele começa a falar: eu vou morrer, eu vou ser crucificado, eu vou ser entregue na mão dos pecadores. Os discípulos começam a ficar angustiados com essa conversa nova de Jesus. Eu imagino que eles fizeram um concílio ali. E agora? O que o mestre está falando? Quem que vai perguntar para ele? Vai lá, Pedro, pergunta para ele lá o que ele está falando. Aí lá vai Pedro lá, né? Mateus 16. Tem compaixão de ti, de modo algum te acontecerá uma coisa dessa. Aí Jesus dá aquela resposta que deu, né? Pedro volta murcho. Me chamou de diabo. Acabou de falar que o pai estava falando comigo, agora me chamou de diabo. Que loucura, né? Daqui a pouco eles fazem aquela ceia, os discípulos ali impactados, surpresos, e daqui a pouco Jesus vai para aquele jardim, vai orar, chama 3 dos discípulos mais próximos para orar junto com ele, depois se afasta mais um pouquinho desses 3, e Jesus foi orar naquele Getsemane. Lembra da oração de Jesus naquele Getsemane? Lembra que a palavra fala que ele estava profundamente angustiado até a morte? E ele começa a orar: Pai, se for possível, passa de mim esse negócio. Será que não tem outro jeito? Eu não quero ser crucificado. Se for possível, passa de mim esse cálice. Você já parou para imaginar o tamanho da angústia de Jesus naquele jardim? A ponto do sangue dele sair pelos poros da pele? E orando, vendo se tinha um jeito, um outro jeito para aquele negócio. Quando você olha para Jesus, você vê um homem que sempre estava ali, convicto da vontade do Pai, decidido em fazer a vontade do Pai. Eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai. A minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade do meu Pai. E de repente agora ele estava apavorado com a vontade do Pai. Por quê? Qual era o que angustiava tanto Jesus assim? Já parou para pensar nisso? Por que ele estava tão angustiado com a vontade do Pai? A ponto dele falar que a alma dele estava angustiada até a morte e o sangue sair pelos poros da pele. Por que ele estava tentando dar um outro jeito? O que você acha?
por muitos anos, eu achava que Jesus estava querendo fugir da dor, dos açoites, do prego, da coroa de espinho. Quem é que assistiu Paixão de Cristo? Você lembra que eles amarraram Jesus em um pilar de cimento e começaram a açoitar? Lembra que um soldado romano trocou a ponta do chicote, e a hora que foi açoitar, Jesus grudou aqui do lado dele, ele puxava assim com força, e a hora que ele puxou, saiu um pedaço assim. Eu pensava que Jesus, ele estava querendo fugir da dor, da coroa de espinho, dos pregos. Por isso que ele estava angustiado, em conflito, para ver se tinha algum outro jeito de não ser crucificado. Até que eu aprendi, irmãos, que o motivo da angústia de Jesus não era a dor. Ele não estava querendo fugir da dor, ele não estava querendo evitar os açoites, os pregos, a coroa de espinho. Não era isso. Os Cedraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha e passeavam lá dentro. O Paulo e Silas, lá em Atos 16, foram açoitados e cantavam louvores. E o nosso mestre estava querendo fugir da dor? Não era isso, irmãos. Qual era o motivo da agonia de Jesus? É que ele sabia que naquela cruz ele ia experimentar a única coisa que ele nunca tinha experimentado antes: o pecado. O teu pecado, o meu pecado, estava sobre ele, naquela cruz. Lembra de Isaías 53, 4 e 5? Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos dá paz hoje estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre si a iniquidade de todos nós. Lembra de 2 Coríntios 5:21? Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Ali naquela cruz, Jesus estava entupido de pecado. Os pecados do mundo inteiro estavam sobre ele. E era esse o motivo do conflito de Jesus. Ali naquela cruz ele perdeu até a presença do Pai. Lembra daquele grito que ele dá? Pai, por que me desamparaste? O que aconteceu? Pai, o Senhor foi embora, eu não estou entendendo. Cadê? O Senhor foi embora. Por quê? Por que me desamparaste, Pai? Até a presença do Pai Jesus perdeu ali naquela cruz. Por quê? Por causa do pecado. Isaías 59 diz o quê? Que o que faz separação entre o homem e Deus são os pecados. Até a presença do Pai Jesus perdeu ali naquela cruz. No teu lugar, no meu lugar. Tudo isso por amor. Lembra de Romanos 5:8? Mas Deus prova seu próprio amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Lembra de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus já provou seu amor por nós, irmãos. Não precisa provar de novo. Ele já provou. Deu o melhor que ele tinha.
para provar seu amor por nós. Então você nunca mais pode nem te ocorrer nos pensamentos: Deus não me ama. Nunca mais. Nem te ocorra. Porque Ele ama sim. E provou seu amor, dando o melhor que Ele tinha. O melhor de Deus não está por vir, já veio. É seu filho. Coisa boa olhar para Jesus, né? Vamos virar essa moeda do outro lado agora? O Evangelho, de um lado, apresenta a face de Cristo, sua vida e sua obra. E tem o outro lado. Vamos virar essa moeda? O que tem do outro lado dessa moeda? A cruz, que nós temos que carregar para seguir esse Cristo. Vamos ver isso? Lucas, capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 25. Achamos todos aí? Sim ou não? Vocês são sabidos, né? Olha aí o que diz aí: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse. Gente, esse ele aí, ó, quem é esse ele? Jesus. Então, grande multidão acompanhava quem? Jesus. Quem que estava acompanhando Jesus? Uma multidão. Você sabe a diferença de multidão e discípulo, não? Discípulo é aquele que segue, discípulo é aquele que tem compromisso. Multidão é só um curioso que está olhando ali de longe, né? Vamos ver se vai vingar esse negócio aí. É um simpatizante do Evangelho, né? Eu simpatizo com o Evangelho, a Bíblia é uma coisa legal, né? Mas eu não tenho compromisso com esse negócio aí, não. É um curioso, é uma multidão. Vai atrás de Jesus por interesse. Vamos ver se ele tem alguma coisa aí para eu ter vantagem, né? Para a gente trocar. Isso é uma multidão, diferente de discípulo. O que você é, uma multidão ou um discípulo? Ou Jesus. Grandes multidões estavam acompanhando Jesus. E ele disse para essa multidão aí, ó. Olha o que ele disse para a multidão. Versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. Versículo 27. E qualquer que não tomar a cruz e vier após mim, não pode ser um presbítero. Não é presbítero que está escrito aí, não? Eu vou ler de novo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser um missionário. Não é isso também? Qualquer que tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser um maduro espiritual. Não é isso também? Vou ler de novo então, vamos ver se eu acerto agora. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser um apóstolo. Por que eu estou fazendo a leitura desse jeito? Porque às vezes eu fico um pouco assustado de perceber que parece que a nossa mentalidade
de tomar a cruz é para ser um presbítero e não para ser um discípulo. Parece que nós acreditamos que a cruz é uma condição para ser um maduro espiritual e não para ser um discípulo. Às vezes parece que está na mente dos irmãos que a cruz é uma condição para ser um missionário, para ser um presbítero, para ser um pastor, e não para ser um discípulo. E aqui Jesus está colocando a cruz como uma condição para aquela multidão decidir se eles iam começar a seguir ele ou não. Aquela multidão, eles eram candidatos a serem discípulos, a começar a seguir Jesus. Eles não estavam ali se candidatando a ser missionário, a ser um homem espiritual maduro. Eles estavam se candidatando a ser o quê? Discípulo. E qual é a condição? Tomar a cruz. Tomar a cruz. Tomar a cruz é uma condição para todo aquele que quer começar a seguir Jesus. Amém ou não? Mais um texto, Mateus capítulo 7. Versículo 13. Versículo 13 e 14. Irmãos, presta atenção nesse texto aí, ó, e me responde a seguinte pergunta. Nesse texto aí, ó, quantas portas tem nesse texto? Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Quantas portas Jesus falou que tem aí? 2. Uma estreita e uma larga. E às vezes parece que nós acreditamos no evangelho das 3 portas. A porta larga é a porta dos mundanos, que estão lá na bebedice, no vício, na fornicação, no adultério, na prostituição, na pedofilia, na feitiçaria, na macumba. Essa é a porta dos mundanos, é a porta larga. Eu não entrei por aí não. E tem uma outra porta aqui, que é uma porta estreita. Essa porta é a porta dos missionários, dos presbíteros, dos apóstolos. E a porta dos discípulos é uma porta do meio aqui, ó. Nem muito lá, nem muito cá. Eu não estou lá na bagunça da orgia lá, dos mundanos, da porta larga lá não. Mas a porta estreita aqui não deu, né? Então eu estou nessa aqui do meio. Não é assustador? Irmãos, eu tenho uma notícia. Essa porta do meio não existe. Jesus sequer a mencionou. Se você não passou pela porta estreita, você está na outra. Só existem essas duas. Acontece que a religião, ela tem a capacidade de entrar pela porta larga, no caminho espaçoso, e colocar uma cerquinha aqui em volta, né? Eu não estou lá na bagunça da orgia lá, né? Eu estou aqui no...
às vezes parece que a gente está entrando por aí. O que Deus tem nos mostrado, irmãos? Que tem 3 tipos de homens: o incrédulo, o religioso e o discípulo. O incrédulo, o religioso, estão do lado de fora. O que é um incrédulo? Que não acredita em Deus, vive para si mesmo. O que é um religioso? Ele lê a Bíblia, ele ora, ele vai na reunião, mas ele não toma a cruz, ele não passou pela porta estreita, a entrega dele não é total. Ele não se submete totalmente ao senhorio de Cristo. O que é um discípulo? O discípulo é aquele cuja entrega é 100%. Eu me entreguei totalmente, sem reserva, sem medida. Você é um discípulo. Você é um incrédulo, um religioso ou um discípulo? Deu uma murchada agora nessa resposta, hein? Acho que nós estamos precisando fazer um check-up, né? O que você acha? Ah, Márcio, esse evangelho é muito radical. Irmão, sabe o que é radical? Radical é um Deus santo, puro, perfeito, que nunca cometeu pecado, descer aqui na terra e morrer miseravelmente naquela cruz por uma coisa que ele nunca fez. Isso é muito radical. E quando nós olhamos para Jesus, cruz nenhuma é difícil demais. Quando nós olhamos para Jesus, nosso coração fica cheio de azeite. E renúncia nenhuma é grande demais para ser achado nele, para estar em Cristo. Esse é o Evangelho. Olhar para Jesus e tomar a cruz. Não é olhar para a cruz e tomar Jesus. Se olhar para a cruz, você vai assustar. Olha para Jesus e toma a sua cruz. Por isso a palavra fala, olhando firmemente para Jesus. O que é olhar para Jesus? Olhar para Jesus não é você ficar tentando aqui, imaginar ele aqui na tua cabeça com a sua imaginação. Olhar para Jesus é você pegar a sua concentração interior e colocar naquilo que a Bíblia fala sobre Jesus. Isso é olhar para ele. Todos nós temos uma concentração interior, e essa concentração tem que ser colocada nele. E quando nós olhamos para Jesus, nosso coração se enche de azeite. E como aquela noiva nós dizemos, eu sou do meu amado, ele é meu. Eu sou totalmente dele. Eu pertenço a ele. Ele é o meu noivo. Eu amo ele com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração. Aí cruz nenhuma fica difícil demais. Porque eu fico cheio de Jesus quando eu estou olhando para ele. Eu fico cheio de azeite. E olhando para Jesus, nós levamos a nossa cruz para ser discípulos. Amém, irmãos?